paz de Jesus Cristo, meus irmãos, pastor Oswaldo falando aí com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Hoje eu quero falar do livro do Apocalipse, um livro bem complexo, é claro. O livro do Apocalipse, quando lemos, a maior parte do que lemos não se interpreta como ler. Isso é muito interessante, tá bom? Então eu quero falar do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, proveniente do grego, significa como se fosse tirar o véu, descobrir, descortinar. É por isso que muitas das vezes você ouve alguém dizer assim, o livro das revelações. Porque é claro, quando eu tiro a cobertura de alguma coisa, automaticamente eu revelei, eu descortinei essa coisa. Então automaticamente o livro traz esse significado. Tudo indica que quem escreveu esse livro foi o nosso irmão João, aquele mesmo apóstolo que o Senhor Jesus escolheu e foi o último dos apóstolos a morrer. Vamos buscar ênfase no próprio texto bíblico para poder provar a autoria joanina do livro do Apocalipse, tá bom? Apocalipse capítulo de número 1, versículo 1 a seguir diz assim, observe, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Automaticamente aqui nós observamos João recebendo essa revelação. E ele basicamente será o mesmo que colocará essa revelação na escrita, escreverá essa revelação. Observe o capítulo 1, versículo 4, diz assim, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Observe, então, observe que nesse momento ele está se colocando como se fosse o remetente. Bom, observe no capítulo 1, versículo 11 ainda, provando a autoria joanina. Diz assim, dizendo, o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Então, o ser fala com João e diz, o que vê, escreve. Logo, estamos aqui provando a autoria joanina, basicamente, desse livro, chamado Livro do Apocalipse. A data, particularmente, entre 90 e 96 depois de Cristo, nessa época, o imperador era Domiciano, e ali João está na ilha de Patmos, porque é como se fosse uma prisão de segurança máxima, e ele é levado para lá por causa do testemunho de Jesus, porque era o último dos apóstolos, e essa voz precisava ser calada, e ele é levado para a ilha de Patmos. Vamos observar também o local em que João está quando recebe essas revelações. Diz assim, 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui está o motivo por que ele vai para Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e era a última voz dos apóstolos nesse sentido, claro, tinha outros seguidores e tal, mas daqueles que Jesus escolhera como os 12 principais, um tinha morrido, tinha sido substituído, tá bom? Os demais basicamente morreram também logo em seguida, e sobrou somente o nosso irmão João, e ele está na ilha de Patmos quando recebe essas revelações, ou o livro da revelação, que é o Apocalipse. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.